capítulo 14, vamos ler do 22 ao 23. Mateus 14, 22, ao 23 não, ao 33. Mateus 14, versículo 22 ao 33. Amém. Todos acharam? Versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Talvez um milagre aqui, já conhecido por muitos, né? O milagre de que Jesus andou por sobre as águas. Se formos fazer as contagens dos milagres, esse é apenas mais um milagre retratado nos evangelhos de que Jesus realizou. Essa é uma história, um milagre retratado nos 3 evangelhos dos 4 que tem na Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas e João. Esse mesmo milagre, ele é retratado aqui em Mateus, e é a retratação mais completa, porque além dele trazer mais detalhes sobre o ocorrido, também traz o episódio de que Pedro anda sobre as águas para encontrar Jesus. Em Marcos, esse milagre também é retratado, no capítulo 6 de Marcos, só que ele é retratado de forma mais rápida, porque o evangelho de Marcos ele tem um foco mais na ação, então ele foca naquilo do que aconteceu. No evangelho de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas não retrata esse episódio. Não há uma razão específica pela qual ele não tratou. Talvez pelo foco teológico do livro de Lucas não ter sido esse milagre, ele não retrata, até porque os outros milagres de Lucas já tinham retratado o que Jesus era capaz de fazer, digamos assim. Essa é uma teoria de que se existe para explicar o motivo pelo qual Lucas não mostra esse milagre no livro dele. Por fim, no Evangelho de João, João retrata também esse milagre, com menos detalhes do que Mateus, porém com algumas informações importantes que favorecem e permitem o melhor entendimento do ocorrido. Então, Mateus retrata com mais detalhes, incluindo a ação de Pedro andar sobre o mar. Marcos retrata mais o foco do que aconteceu, os discípulos vão, Jesus encontra eles e o mar se acalma. Lucas não retrata, e João retrata o evangelho com o foco na divindade de Cristo, focando no termo sou eu, né? Quando Jesus chega no barco e fala que é ele. O que é interessante para contextualizar, antes de entendermos o que esse texto traz, é porque cada evangelho, com sua particularidade, traz o mesmo milagre, a mesma história, retratada com algumas informações diferentes, mas que se complementam entre si, porque o foco de relatar esse milagre nos evangelhos está na operação do milagre em explicar quem Jesus era. Esse é o foco comum, o retrato comum entre os 3 evangelhos que traz essa história. Outro ponto importante é que esse episódio em que Jesus despede os discípulos em um barco por sobre o mar, acontece após a multiplicação dos pães e peixes. Se você voltar um pouco no capítulo 14,
o subtópico anterior é justamente a multiplicação dos pães e peixes. Então, os discípulos que já vinham andando com Jesus há um bom tempo, presenciam essa multiplicação dos pães e peixes e logo em seguida são despedidos sobre o mar. Então, é interessante isso porque os discípulos não tinham dúvida do que Jesus era capaz de fazer. Eles tinham acabado de presenciar uma multiplicação, uma multidão sendo alimentada por apenas 5 pães e 2 peixes. Então, eles tinham a plena consciência, a certeza do que Jesus era capaz de fazer. O foco desse milagre em Jesus andar sobre as águas está não em Jesus mostrar o que ele era capaz de fazer, mas quem ele era de fato e de verdade para os discípulos. Esse é o foco principal. É interessante a gente entender um pouco do contexto em que esses discípulos estavam inseridos, né? O próprio texto fala que após a multiplicação dos pães e peixes, Jesus despede a multidão e sobe para um monte orar. Quando ele sobe e despede os discípulos, como ele despediu, consequentemente os discípulos foram só. E ele fica nessa região. Que região é essa? Essa região em que os discípulos são despedidos e entram no barco e vão navegando, é nada mais, nada menos do que o Mar da Galileia. Por que eu digo nada mais, nada menos do que o Mar da Galileia? O Mar da Galileia, ele está no mesmo canto, consequentemente hoje, algumas cidades elas mudam de nome, mas permanecem no mesmo canto. E aí o Mar da Galileia, ele se encontra em uma região cercada por montanhas e ele, mesmo sendo mar, se encontra a 210 metros abaixo do nível do mar. Então, o Mar da Galileia ele é mais baixo do que o próprio mar, que a gente conhece. Isso gera, geograficamente falando, uma região propícia a fatores termais e chuvas inesperadas, ventos inesperados e temporais, como aqueles que os discípulos enfrentaram. Nesse mar que está abaixo do nível do mar, o percurso que os discípulos iriam fazer era sair do local que acontece a multiplicação dos pães e peixes em direção a outra cidade, com o objetivo de chegar em uma terceira cidade. Então, conta-se a história que eles saíram de uma cidade chamada Betsaida em direção a Genezaré, com o destino final em Cafarnaum. Ia ter uma conexão aqui em Genezaré. Então, guardem essa informação. Eles iam sair de Betsaida, atravessar o Mar da Galileia em direção a Genezaré, com o destino final em Cafarnaum. No momento do relato desse texto aqui que a gente leu, no versículo... Perdi o versículo. Quando ele fala que é a quarta vigília, 25. No versículo 25, ele fala a quarta vigília da noite. Para explicar essa quarta vigília, a noção de tempo era um pouco... essa divisão de vigílias era diferente um pouco do horário que a gente tem hoje. Então, essa quarta vigília, ela se dá entre 3 horas e 6 horas da manhã. Madrugada. Então, era madrugada. Apesar do texto falar que a dispersão dos discípulos acontece no cair da tarde, né? A gente entende também que naquela região anoitece um pouco mais tarde. Então, ao cair da tarde já significava que era noite. Quando eles saem na quarta vigília, já era de madrugada. Então, o momento do relato acontece nesse momento, de madrugada, entre 3 horas e 6 horas da manhã. Essa informação não é trazida no Evangelho de Mateus, mas é trazida no Evangelho de João. Quando João especifica que os discípulos, na hora do tumulto, já estavam entre 25 a 30 estádios longe da costa. Isso representa, em quilômetros, em torno de 4,5 a 5,5 quilômetros da costa. E lembrem-se da trajetória que eles estavam fazendo, saindo de Betsaida em direção a Genezaré. Essa travessia ela tem em torno de 13 quilômetros de mar aberto, digamos assim, né? Então, como eles estavam a 4,5 a 5,5 quilômetros, significa que eles estavam no meio do mar. Eles estavam no meio do caminho. Estava tão distante quanto para voltar para a costa, como tão distante quanto para chegar no destino final. E aí acontece todo esse tumulto. Então, eles estavam praticamente na metade do caminho
em um mar 210 metros abaixo do nível do mar, na quarta vigília, entre 3 horas e 6 horas da manhã. E o que acontece? Uma tempestade que eles mesmos não conseguiam entender. O que é interessante nessa tempestade, que mostra que os discípulos estavam temerosos, é porque, não sei vocês, mas eu particularmente acredito que o maior medo que um ser humano possa passar é perder o controle daquilo que ele mais domina. Um exemplo prático, longe disso aqui, mas parecido. Eu sempre gostei muito de andar de bicicleta. E desde pequeno aprendi a andar. E em Martins a gente tinha umas brincadeiras de descer no terreno de ladeira abaixo, literalmente. E eu comecei a dominar, fui criando prática. Um certo dia eu fiz um salto errado e vi que ia cair. Esse, para mim, eu gravei como meu maior medo. Você ter a certeza que vai cair. Então, assim, para os discípulos, trazendo para a realidade, eles tinham certeza que ia afundar. Porque isso era o maior medo da vida deles. Todos eram pescadores. Então, navegar era a maior habilidade que eles tinham. Se a maior habilidade que eles tinham era navegar, e eles estavam em uma situação de maior medo possível, em um mar conturbado, eles tendo a certeza que iam afundar, eu imagino que seja o maior medo da vida dos discípulos tenha sido aquele momento. Então a situação era realmente grave. Pescadores com medo do mar. E, para finalizar essa contextualização, é importante a gente falar também, destacar que o mar, para os judeus do século I, e até hoje continua sendo, ele é um elemento de muito medo para os judeus, porque, além de histórias mundanas que existem, como eles têm contato com esse mar conturbado, um mar abaixo do nível do mar, então eles já entendem o mar não como algo romântico, como algo bonito, mas como algo que promove medo, acreditam em coisas que podem existir dentro do mar, que eles, enfim, são muitas coisas que causam medo, né, nessa comunidade judaica do século I, e até hoje eles permanecem com esse medo, porque o mar era visto como algo que simbolizava caos, morte, perigo e forças incontroláveis, e que realmente era isso. O contato que eles tinham com o mar era dessa região conturbada, em que, sem você planejar, acontecia isso. É tanto que era normal, até hoje acontece isso, mesmo com barcos a motores, se o mar está agitado, eles não realizam essa travessia. Se eles têm previsão de que o mar ficaria agitado, uma previsão de chuva, eles abortam essa travessia, inclusive hoje em dia. Então, se eles saíram em direção a esse mar, significa que na saída o mar estava muito tranquilo. Não tinha motivo pelo qual acontecer essa tempestade. Pois bem, dentro desse contexto, traçado esse contexto, o fato é, os discípulos estavam em uma situação desesperadora, sentindo que iam afundar, sem domínio de algo que eles dominavam e faziam todo dia, que era navegar, pois eram pescadores. Então a gente pode observar dentro desse texto alguns comportamentos e manifestações divinas que estão representadas por meio das atitudes dos discípulos e por meio de falas de Jesus para ele. É esse o foco central do texto. Olhando para o texto em si, a gente tem 11 versículos, do 22 ao 33. No versículo 22 e 23, a gente tem o primeiro ponto de reflexão, que é a obediência ao chamado. Perceba que quando ele fala logo a seguir da multiplicação dos pães e peixes. Compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, não tinha mais ninguém naquele local, só os discípulos e Jesus, entende-se dessa forma, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Os discípulos foram. Então, o primeiro elemento de reflexão do texto é os discípulos obedecerem a Jesus. Independente de como estaria o mar, independente se Jesus iria ou não, eles obedecem a Jesus. Jesus dá o mandamento, compeliu para os discípulos embarcar e passar diante dele. Perceba que em nenhum momento Jesus compeliu para eles irem e deixa o recado de que vá que já eu estarei com vocês.
Ele não deixou isso avisado, pelo menos não aparente no texto. Mesmo assim, os discípulos obedecem, entram no barco e começam a navegar. Eles não questionam a ordenança de Jesus, apenas aceitam a ordem, entram no barco, mesmo ele sem acompanhar. Isso não significa, e aí a contrapartida da reflexão, não significa que a gente não deve navegar sem Jesus no barco, certo? Mas que deve obedecer para onde ele mandar a gente ir. Isso é fato. Se ele disser, estarei lá, não estarei lá, para onde vai, a certeza é que, na verdade, por ele ser onipresente, ele já estará lá. Então, esse é o primeiro ponto de reflexão que a gente pode trazer para a nossa vida. A obediência dos discípulos em obedecer o que Jesus mandou. Em obedecendo, a gente pode pensar, se obedeceu, vai dar tudo certo. Se Jesus mandou e eles obedeceram o que foi mandado, o caminho vai ser tranquilo. Aí é onde entra o elemento do mar agitado. No versículo 24 a 26, o barco já estando longe, há muitos estados da terra, entre 25 a 30 estados, ou seja, no meio do caminho, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Então, os discípulos obedeceram ao chamado e foram navegar. Quando chega no meio do caminho, sobrevém essa grande tempestade sobre o barco. E os discípulos temeram. Traga-se agora a percepção do que você mais domina para o que você está vendo que vai dar errado. Então, os discípulos tinham certeza de que ia afundar. Perceba esse cenário de medo. No meio de um mar agitado, com uma tempestade gigantesca, aí para completar, na maior hora da escuridão, os discípulos, além de não ver a luz no fim do túnel, vê um vulto. Aí é para sair correndo. Não tem como, porque está no mar. Né? E eles também não tinham poder de andar sobre as águas. Então, ia correr para onde? Que vulto é esse que está chegando no momento que, se eu já estou aflito, na maior prova da minha vida, e foi Jesus que me mandou para cá, eu ainda vejo um vulto, que é isso que está acontecendo. O texto, quando fala que os discípulos ficaram aterrados e exclamaram, esse aterrado, ele vem do original do grego, kradzo, que é como se fosse um brado de temor, um clamor de desespero total que os discípulos estavam passando. Era o momento, que nem aquela figurinha, só sabe quem passa, né? Então era o momento do maior kradzo da vida dos discípulos, era aquele momento que eles estavam passando. A maior escuridão, a maior tempestade, o maior desafio de enfrentar era aquele que eles estavam passando. E aí, nesse maior desafio, no maior kradzo da vida dos discípulos, eles veem um vulto. E aí a situação piora ali para eles naquele momento instantâneo. Só que aí, perceba o andamento do texto e perceba o contexto que os discípulos estavam inseridos. Vendo o vulto, piorando a situação de medo, no momento de maior aflição, eles gritam, é um fantasma. E aí eles ficam, eu imagino eu, que fica naquele sentimento de temor, de tentar enxergar. Porque imagino que estava chovendo, né? Então piorava ainda a situação. Então, você imagina que eles ficam tentando ver o vulto vai se aproximando, aí o vulto se aproxima e brada numa voz. Tende bom ânimo. Sou eu, não tem mais. E aí quando ele fala isso é maravilhoso isso. Quando ele fala isso, sou eu, aí eu imagino, os discípulos devem se perguntar, poderia ter se perguntado, né? Mas sou eu quem? Tá, a gente já está numa situação ruim. Um vulto grita, sou eu? Sou eu quem? Só que, na verdade, o sou eu que é exclamado, no grego, ele tem o sentido contrário.
Na verdade, o que é bradado é eu sou para os discípulos. E aí o eu sou, na verdade, é um termo que vem do ego eimi. Ego eimi no grego, na verdade, é um verbo, linguisticamente falando, é um verbo que isso para a gente é difícil de entender, porque no português a gente tem muita conjugação verbal de passado, presente, futuro. Não me perguntem os outros porque eu não me aprofundei, mas esses três eu domino, certo? Mas assim, o que eu percebo é que alguns termos no grego ou no hebraico tem coisas que a gente não consegue entender linguisticamente falando por causa dessa não conjugação que eles têm. E essa não conjugação do ego eimi, do eu sou que Jesus fala aqui, permite a revelação da identidade de Cristo, porque é um verbo que não tem presente, não tem passado, nem presente, nem futuro. É um verbo que ele simplesmente é. Ele é aquele verbo. Então, quando ele fala, ele chega perto do barco e fala, sou eu, não tem mais, ele na verdade está dizendo, eu sou, e isso basta para vocês, quem está passando pelo barco. O ego-eimi carrega um sentido muito profundo daquilo que Jesus é. Sabe por quê? Quando a gente volta no Antigo Testamento, a gente encontra duas ocorrências desse ego-eimi. A primeira delas é em Êxodo 3,14, quando Moisés tem o contato com a sarça ardente e ele, naquele momento de contemplação total, ele pergunta o nome de Deus. O que Deus responde a Moisés é simplesmente, Moisés, ego eimi, eu sou o que sou. Mais para frente um pouco, em Isaías, o mesmo termo é usado em Isaías 43, no versículo 10, para que o saibais e me creiais, e entendais que ego eimi, que eu sou. Então, porque o sou eu, dito para os discípulos, representa o maior foco da palavra que Jesus quer passar por meio desse milagre. Perceba que o ego eimi, antes dessa ocorrência no Novo Testamento, ele ocorre no Antigo Testamento, dito pelo próprio Deus. Se o próprio Deus usa esse termo para definir quem ele é, e esse vulto está também usando o mesmo termo, a gente já sabe que esse vulto é o próprio Jesus. Só que por ele usar ego eimi, a gente na verdade tem a certeza de que esse vulto, falando isso, é o próprio Deus representado em Cristo Jesus. Outra informação interessantíssima é porque o ego eimi, na verdade, ele aparece outras vezes no Novo Testamento. Só que ele aparece com um complemento. No próprio Evangelho de João, por exemplo, é onde tem essas maiores ocorrências. A gente vê várias representações comparativas do ego eimi. Por exemplo, ego eimi, o pão da vida. Ego eimi, a luz do mundo. Ego eimi, a porta das ovelhas. Ego eimi, o bom pastor. Ego eimi, a ressurreição e a vida. Ego eimi, o caminho, a verdade e a vida. São outras ocorrências do ego eimi dentro do Novo Testamento. Perceba que essas ocorrências demais acontecem com um complemento. Então, o complemento é o pão da vida, a luz do mundo, o caminho, a verdade e a vida. Sempre é necessário ter um complemento do ego eimi. Até aqui, até esse momento desse milagre, todos os milagres relatados possuem um complemento para o ego eimi. Ser o pão da vida, ser a luz do mundo e por aí vai. Nessa ocorrência em específico, no maior momento da aflição dos discípulos, o ego eimi não tem complemento. Mas é porque não precisa mesmo de complemento. Quando ele vem resgatar os discípulos da maior aflição da vida deles, ele não precisa dizer que ego eimi a salvação. Ego eimi acalmar a tempestade para vocês terminarem. Isso basta. O ego eimi bastou aí. Ele fala ego eimi, eu sou, e isso basta para os discípulos. Esse é o elemento mais interessante desse ego eimi. Então,
além dele carregar esse sentido de que Jesus é o próprio Deus, os discípulos, ao ouvirem essa exclamação do egoeme, primeiro eles achavam que era um fantasma. Quando Jesus fala, eu sou, aí é quando os discípulos como um todo acredito que tiveram essa percepção, mas Pedro teve a coragem de provar o entendimento que ele teve. Quando Jesus fala egoeme, eu sou, não tem mais, perceba que a resposta de Pedro não é egoeme quem. Ele já vai afirmando e colocando isso à prova. Se és tu, Senhor, ele já reconheceu o egoeme. Manda-me ir contigo por sobre as águas. Perceba que a única pessoa capaz de andar sobre o mar era o próprio Jesus. Mas nesse momento, a fé de Pedro é tão grande de acreditar que o vulto era Jesus e que Jesus era Deus, que o vulto fala, vem. Quem é que vai encontrar um vulto? Eu não vou. Primeiro que eu não acredito nessas coisas, mas se você está no escuro e você vê uma coisa, o vulto fala, vem, eu não vou. Se você vai, pode ir, mas eu não vou. Mas nesse sentido do texto, depois que os discípulos escutam egoeme, pode ir. E Pedro vai. Quando ele vai, ele desce do barco e por um curto período de tempo, ele realiza o que só Jesus podia realizar, que é andar por sobre as águas. Mas por que Pedro andou por sobre as águas? Porque além dele crer o egoeme, além dele crer no egoeme, ele apontou os olhos para Jesus e permitiu que o motivo pelo qual estava andando era encontrar aquele Cristo. Então, quando ele verte o pensamento nisso, ele consegue andar por sobre as águas. Porém, Pedro era humano. Ele começa a andar e repara na força do vento. Aí começa a afundar. Quando ele começa a afundar, prontamente Jesus entende aquela situação, provavelmente, na verdade não, com certeza sabia que aquilo iria acontecer, toma Pedro pela mão, levanta e fala, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, és filho de Deus. Então, ao andar sobre o mar e encontrar os discípulos, Jesus só fala essa palavra. E essa palavra não precisa de complemento. Egoeme basta para acalmar a tempestade. Sem complemento, sem acréscimo, sem metáfora. O simples e puro eu sou já é suficientemente uma expressão da identidade de Jesus. E acalma a tempestade e anda sobre o mar. O último ponto de reflexão, antes de irmos para as aplicações, é que depois de todo esse episódio, os discípulos passando pelo maior momento de prova da vida deles, sendo resgatados por aquele que é, pelo eu sou, Pedro, ainda depois tendo feito esse feito de andar sobre o mar, afundar, ser resgatado, voltado para o barco, depois que no versículo 32 e 33, quando ambos sobem para o barco, fala que o vento cessou e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Vamos nos colocar nessa situação de uma situação muito difícil, que você foi resgatado daquela situação, você agora está livre daquela situação mais difícil. Por uma falha humana, é normal que a gente questione por que aquilo aconteceu. Ou porque o Senhor não veio antes e interviu antes nessa situação. Porque se quando o Senhor subiu no barco, o mar se acalmou, porque o Senhor já não veio desde o início com a gente. Eu imagino que seja o pensamento dos discípulos. Poderia ser o pensamento dos discípulos.
Se Jesus sabia que aquilo ia acontecer e mesmo assim despede eles e não vai no barco, assim que ele entra no barco, o principal pensamento que viria seria esse: por que o Senhor não veio desde sempre no barco com a gente? Mas, de forma contrária, quando Jesus sobe no barco e a tempestade se acalma, os discípulos em momento nenhum questionaram aquela provação. Pelo contrário, o adoraram e dizendo, complementa-se, reconheceram que verdadeiramente és filho de Deus. Verdadeiramente és filho de Deus, não porque andou sobre as águas, não porque acalmou a tempestade, não somente por isso, mas por ego em, porque é aquele que andou por sobre as águas. O adoraram aqui também ele não tem um sentido simplesmente de adoração, de agradecimento, de louvores a Deus. Não somente por isso, que já seria motivo suficiente para agradecer. Mas quando Jesus entra no barco, o mar se acalma, o vento se acalma, os discípulos o adoram tem um sentido, na verdade, de reverência e prostração diante da situação e daquele que realizou o feito. A mesma intensidade de sentimento que eles tiveram de medo do Crato, agora o sentimento inverteu. Alguns estudiosos afirmam que, na verdade, nesse relato, fazendo uma análise até psicanalista da coisa, longe de eu entender essa área, mas assim, alguns relatos que é feito é como se o mesmo sentimento de medo, de morte que eles tiveram, foi o mesmo sentimento de adoração que agora eles tinham por agradecer por não ter morrido. Então, o sentimento que eles carregam agora no final desse texto é esse. Depois de todo o episódio, depois da salvação, depois de Jesus entrar no barco, eles o adoram verdadeiramente com uma intensidade de sentimento oposto ao medo. Isso nos explica que a partir do momento que Deus se revela aos discípulos, e até hoje, quando ele continua se revelando, a revelação de Deus, simplesmente por ele ser Deus, tira todo o medo e transforma esse medo em adoração. Assim foi com os discípulos no momento mais difícil da vida deles, e que assim seja com a gente em todos os momentos da vida. Nos difíceis, nos fáceis, nos médios, enfim. Que o medo seja transformado em adoração, não pelo que Deus é capaz de fazer na nossa vida. Porque o que ele faz, ele faz. O propósito, ele se cumpre na nossa vida incondicionalmente. O único poder que a gente tem é de atrasar o propósito, por causa de nossas ações, e isso é normal. Porque por falhas humanas e por dificuldades que a gente encontra na caminhada, a gente às vezes não tem paciência para esperar que Deus caminhe sobre as águas e entre no barco da nossa vida. Então a gente quer continuar remando com nossa força e aí isso só vai atrasar o propósito. A gente só vai se cansar mais, mas Deus vai intervir na hora certa. Aplicações para isso tudo. Dentro desse contexto, o ocorrido que aconteceu é que, na verdade, 3 aplicações aqui a gente traz para esse texto, é que devemos sempre caminhar ou navegar confiando que Deus está observando toda a situação. Perceba que lá no início do texto, quando ele despede as multidões e sobe a fim de orar sozinho, aqui no texto explicitamente de Mateus não fala sobre isso, nos outros evangelhos também não falam explicitamente sobre isso, mas o sentido de subir ao monte naturalmente já entende-se por estar em um canto mais alto. Então, normalmente, quem está em um canto mais alto consegue ver mais para baixo. E aí, alguns relatos, algumas interpretações, principalmente do Evangelho de João, mostra que, na verdade, Deus subiu para orar e observar os discípulos. Então, em nenhum momento ele deixou de enxergar a situação que eles estavam passando. Ele só deixou ir acontecendo porque existia um tempo certo de ele intervir. Então, a caminhada deve ser isso.
confiando que Deus observa a situação. Temos a certeza que Deus sempre está ao nosso alcance, observando tudo o que estamos passando e sem perder o controle de qualquer situação. É nos momentos mais difíceis de nossa caminhada que Jesus intervém e acalma toda a situação e acalma toda a tempestade. Só que ele acalma, além de realizar os feitos, nesse caso ele acalmou a tempestade, para você, para mim, pode ser uma dificuldade financeira que você está passando que ele vai acalmar. Pode ser um carro quebrado que você não conseguiu ligar de manhã e ir para o trabalho, que você vai conseguir chegar no trabalho sem perder a hora, porque Deus foi fiel com você. Fiel a Ele mesmo, na verdade, a sua promessa. É uma dificuldade familiar que você enfrenta, que Ele deixa aí acontecendo até chegar o momento certo dele intervir. E Ele intervém, primeiramente, não dizendo que vou resolver isso aqui, e por isso fique alegre. Na verdade, ele chega perto de você, chega perto de mim, chega perto de nós, nas nossas maiores tempestades, simplesmente para dizer, ego eimi. E isso basta. A confiança é no que Deus é simplesmente, não no que ele pode fazer, porque o feito de Deus é consequência do que ele já é. Então a confiança na caminhada deve ser essa. Outro ponto interessante que vimos no início, e eu trago também para a aplicação, é que por obedecermos ao chamado de Deus, a gente não está imune às dificuldades. Os discípulos já vinham obedecendo há muitos episódios atrás. Essa obediência de entrar no barco e ir enfrentar esse mar foi apenas mais um episódio de uma obediência. Eles já vinham sempre obedecendo. Então, a caminhada cristã em obediência plena, ela significa também passarmos por dificuldades. Mas as dificuldades que passaremos, que já passamos ou que estamos passando, não é nada que não possamos suportar. Primeiro, porque Deus está observando a situação. Se aquilo aconteceu, acontece ou vai acontecer, é porque ele permitiu em consequência da sua e da minha obediência. Quando a gente escolhe obedecer, a gente também escolhe passar por essas coisas. Mas quando a gente passa por essas coisas com confiança, Jesus intervém no momento certo. É obedecendo ao chamado que enfrentaremos os momentos mais difíceis da vida, provavelmente, mas também os momentos de maiores intervenção de Deus em nossas vidas, pelo simples fato de ele ser Deus. E por fim, a adoração, assim como os discípulos adoraram Jesus quando entrou no barco, quando Jesus intervir na nossa situação e a gente permitir que ele entre no barco da nossa vida, a adoração deve ser simplesmente pelo ego eimi, pelo que ele é e não pelo que ele faz. Entender o ego eimi já é razão suficiente para uma adoração verdadeira. E permitir que ele entre no nosso barco, no barco da nossa vida, é ter a certeza de que ele entrará no momento certo para acalmar a tempestade. É adorando verdadeiramente que conseguiremos permitir que Deus entre no barco das nossas vidas e nos conduza com discernimento e sabedoria de vida, evitando desgaste desnecessário de remar quando a gente não tem mais força para remar. Quando os discípulos não tinham mais força para remar, no momento de maior aflição, lembre-se disso, que eles estavam tendo a certeza de que ia morrer. Eles tinham a certeza de que ia perecer. No momento de maior certeza de morte e no momento de maior certeza de aflição, no momento mais difícil da tempestade dos discípulos, é quando Deus se aproxima e simplesmente fala, sem complemento e sem metáfora, ego eimi. E isso é suficiente para os discípulos, é suficiente para mim, é suficiente para você e vai continuar sendo, porque ego eimi, ele é acima de todas as coisas. Que Deus abençoe. Vou perguntar aqui qual é o hino agora que a gente vai cantar. Que Deus abençoe a igreja no nome de Jesus.